Ô, professor. Eu perguntei pra ele se algo tinha balançado ele. Sim, verdade. Em relação ao sobrenatural em algum momento. Aí depois você já manda a tua. Sim. Tem 2 tipos de balançar que já rolaram. Um de alguns casos que são mais difíceis de explicar, mas que eu não experimentei diretamente. Então, inclusive, um dos casos, por exemplo, é de um dos membros lá, não vou dar o nome dele, porque não sei se você já falou disso publicamente, talvez sim. Mas ele conta que ele teve um sonho premonitório uma vez, que, aliás, uma paciente teve um sonho premonitório que ele estava numa festa de aniversário, e numa festa num local aberto, gramado, essas coisas, e deu detalhes da festa e tudo mais, e que esse colega estava com um colar, e houve uma espécie de arrastão no casamento. No sonho. E aí aquele arrastão, aquela coisa, e aí um dos membros da gangue lá chegou perto dele, meteu a mão no objeto e roubou. A paciente contou esse caso, ele falou, interessante, né? Mas ela não contou como uma premonição, ela contou, tive um sonho com você essa noite, foi assim. Passou pouco tempo, ele conta que foi chamado para um casamento, não sabia, só sabia o endereço, chegou lá no local aberto, tranquilo e tal, verdinho, aí começaram a fazer um arrastão e aí ele lembrou. Né, arrastão com as mesmas características que ela descreveu, o cara foi lá até ele, foi lá meteu a mão no colar igualzinho. Então, assim, tem alguns casos que já tinha relatado antes e rolou. Antes. Então, assim, tem alguns casos que são interessantes, dá até pra gente imaginar hipóteses explicativas, assim, com base em falsas memórias, no relato tá distorcido, várias coisas, dá pra pensar. Mas tem casos que tem uns detalhes muito interessantes a ponto dessa explicação, que pode ser verdadeira, a explicação mais simples, ela também ser um pouco improvável, mas não impossível, porque seria uma grande coincidência mesmo, mas é possível. Tá, então tem casos que me impressionam um pouco e me estimulam, porque são muito específicos, tem muitos detalhes interessantes. E o que mais impressiona mesmo é quando é com você, né? Então, já dizia lá o Nietzsche, lá, quando você olha para o abismo muito tempo, uma hora ele olha de volta. Eu já vi coisas que eu não sei explicar. O que não quer dizer que não tinha uma explicação, pode ser que a falha tenha sido minha. Mas, especialmente no campo dos OVNIs. Então, eu já vi coisas que algumas vezes, por já ter pesquisado muito, já ter entrado muito nesses grupos, já fiz muita vigília com parte desses grupos, dessas seitas, enfim. E eu já vi coisas que eu realmente não consegui explicar, sabe? E espontaneamente também, porque eu sempre olhei pro céu e tal. Teve uma vez, por exemplo, que isso foi... Nossa, antes eu sabia a data de cor, mas os anos vão passando, mas foi em dezembro de 94, eu tava num ônibus em Belo Horizonte, e aí eu olhando pro céu, eu vi um objeto que, até onde eu consigo ver, era como se fosse mesmo, imagina um círculo achatado, em cima desse círculo um pires, e em cima desse pires um outro pires, como se fosse uma cúpulazinha. Meio-dia e 8, eu lembro até do horário, meio-dia e 8. 4 de dezembro de 94, meio-dia e 8. Como é que ficou marcado, né? E aí, na hora que eu vi aquilo, e tava perto, assim, era uma distância boa, assim, de perto pra ver. Inclusive, aquilo feriu meus olhos, porque tava muito iluminado o sol, né? O sol pegando no zênite ali de cima. E eu lembro que eu desviei o olho, porque feriu minha vista. Eu olhei, assim, pra poltrona do ônibus da minha frente e eu vi aquele efeito luminoso quando você olha pra algo que fere a sua retina, você desvia os olhos e você ainda vê a coisa. O formato fica... O formato fica, exatamente. Aí eu olhei de volta, assim, tava lá, assim, nítido. E aí tinha uma menina do meu lado, eu perguntei, você tá vendo aquilo ali? Ela, tô. E aí o ônibus começou a andar, eu pensei em descer, eu falei, não, vou descer, eu vou ficar parado aqui até esse negócio sumir. Só que aí tinha prova, eu estudava na época, aí eu falei, não posso perder a prova por causa disso aqui. E aí foi embora, eu não vi o objeto indo embora, mas ele estava numa distância próxima que não pareceu ser um dirigível, porque dirigível engana muito em relação a essas coisas e tal. Então, assim, é uma coisa que eu não... existiam drones? Ou pelo menos não existiam, assim, existiam, mas não do jeito que tem hoje, com essa facilidade e tal, né? Tinha mais coisa militar, enfim. Então eu não sei o que era aquilo, até hoje, pode ser que seja uma coisa banal. E já vi muitas luzes no céu fazendo coisas que eu não consigo explicar de outra forma, não é satélite da Hyperlink, como é que chama? Starlink? Da Starlink, essas coisas faziam coisas muito inusitadas no céu, ultrapassavam-se mutuamente, enfim. Então eu não sei o que é até hoje, mas... Isso acaba motivando a gente a continuar estudando e ajuda também a ter uma atitude mental mais aberta, aquela coisa de não ser dogmático, né? Quero quebrar um pouco essa ideia de que a ciência tem que ser dogmática, então a coisa, se não tem prova, não existe, a gente não sabe. O que a gente faz afirmações, vocês veem que eu fiquei o tempo todo meio cuidadoso na hora de fazer afirmações, é que a gente tenta fazer afirmações com a menor margem de erro possível. Então, se não tem evidência, olha, eu não sei, não tem vergonha de falar que não sabe e tal. Mas quando eu faço uma afirmação mais específica, é porque para isso a gente tem evidência. Porque não tem evidência, olha, não sei. Então eu não sei o que eram essas coisas que eu vi.